Fala galera, beleza? Fazendo um vídeo aqui rapidinho pra vocês para colocar um corte do canal TNT Esportes. A porcada já está preocupada com o Flamengo do Felipe Luiz. Ninguém quer pegar o Flamengo na Libertadores da América. A atuação do Mengão deu o que falar e olha só o que o palmeirense falou aí sobre essa partida do Flamengo. Se liga só. Ô, produção, vamos do que agora? Vamos seguir no Mengão, viu? Vamos lá então, vulgo malvadão, é? Flamengo 2-0 para LDU, falando agora de Libertadores da América. Ô, fala assim, ó, dá pra respirar mais tranquilo? Acho que a grande atuação, a primeira boa atuação talvez do Flamengo na Libertadores, né, cara? Pô, massacre, fazia tempo que eu não via um massacre assim. O resultado é mentiroso, tá? É mentirosíssimo. Seria um 7, 8-0. Eu também acho. Eu acho que o Flamengo foi... Não tô dizendo um massacre do 7, 8-0. Acho que o amigo vai por um caminho um pouco mais exagerado, mas eu acho que foi um jogo muito controlado. Muito controlado. O Flamengo controlou do primeiro ao último minuto. Foi como deveria ser, senhor do jogo mesmo. É um time muito melhor que a LDU. E, aliás, essa LDU é bem fraca, né? É uma LDU bem fraca. Meu amigo... Quer passar a bola? Tá... Nossa senhora. Dá uma aguinha pro Wallace. Nossa senhora. Eu tava no jogo ontem também, deixa o Wallace dar uma respirada. Nossa aí. senhora. É um jogo de 2-0, poderia ser 4, 5, se o Flamengo tivesse convertido melhor as suas oportunidades, né? É uma questão de um time que cria muito, tem muito volume. Talvez ontem tenha sido um dos jogos do ano em que o Flamengo teve mais volume, mas nem sempre consegue transformar isso em gols. Mas é uma vitória absolutamente tranquila e previsível. Total. O LDU é muito frágil, gente. O Central Córdoba é um ponto, não é só um ponto fora da curva, assim, é muito fora da curva. O padrão dentro desse grupo, com as equipes que o Flamengo tem para enfrentar, o padrão é o Flamengo ganhar e ganhar bem, e ganhar ainda melhor do Tátira na última rodada. A atuação de ontem era a atuação normal, que o torcedor Normal, esperava, né? Na Libertadores toda. É isso aqui, amassando, nossa, mas, meu Deus, o Flamengo não deixava a LDU trocar 3 passes. Sim, esse é o normal. Essa é a diferença entre os dois times. Uma diferença que no jogo da altitude não ficou tão clara assim. Porque a LDU teve, no último lance do jogo, a chance de evitar o resultado lá. Total. Numa cabeçada lá no cruzamento. Então, o que faltava ao Flamengo era ser ele na Libertadores. O Flamengo contra a LDU lá não foi, nos 2 jogos contra o Central Córdoba não foi, contra o Tátira numa atuação na última bola. Preguiçosa, quase toma um empate na última bola do Tátira, numa atuação de, vamos ganhar um jogo aqui na hora que a gente quer. Veio o senso de urgência, 5 pontos em 12, risco de eliminação. O Flamengo conseguiu finalmente imprimir um ritmo de acordo com o que ele pode imprimir. E eu acho que esse ritmo é muito também fortalecido pela escolha de ontem. Ontem você não tinha um primeiro volante à disposição, né? Você não tinha o Pulgar nem o Alan à disposição. E ontem o Felipe escolhe entrar em campo com De La Cruz e Gerson. Eu acho que isso fez muito bem pro Flamengo. Porque ontem o Flamengo pressionou muito em bloco, né? Na ideia lá do Felipe de ter tirado o Pedro, colocado o Bruno Henrique para pressionar lá no campo de ataque, o Flamengo conseguiu pressionar em bloco. E quando recuperava a bola caía no pé de 2 caras que tiveram grandíssima atuação ontem, que foi o Gerson e o De La Cruz, que não são nenhum dos dois é volante. No final das contas são 2 meio-campistas, digamos assim. Apesar de que o Pulgar não é um primeiro volantão também. Mas enfim, conseguiram sair bastante pro jogo e auxiliaram demais na construção de um Flamengo que ontem teve um Arrascaeta apagado. Ontem o Arrascaeta teve uma atuação até ruim em algum ponto, em uma parte do jogo, e talvez até o Michael também não jogou bem, mas conseguiu ter uma atuação de um meio de campo que conseguiu se impor fisicamente, taticamente, tecnicamente, e eu acho que no ataque conseguiu construir bastante, não foi um nível aceleradíssimo de 8, 9 chances, mas construiu até para mais do que 2-0. Acho que o resultado justo ali seria um 3-0, talvez um 4-0, poderia chegar lá, mas o Flamengo foi muito superior em campo, acho que é isso que a gente espera desse Flamengo. Num ponto também, que é mais até importante do que isso, o Flamengo, pela primeira vez na Libertadores, no 5º jogo, não sofreu nada. O Flamengo não foi atacado ontem. E eu acho que isso é primordial pro esquema de jogo do Felipe Luiz. Você tem um esquema que você seja pouco agredido também. A atuação individual do Léo Ortiz é muito boa, mas o Flamengo foi muito pouco agredido. Não, Cara, vai lá. Não, algo fundamental do jogo de ontem, que era muito importante, era um gol cedo. Era muito importante no jogo de ontem. Porque conforme o 0-0 vai se estendendo, o clima ele vai ficando diferente, cara. O Flamengo ele vivia um momento de pequena instabilidade na temporada, indiscutível isso. Precisava do gol cedo. O Flamengo foi avassalador no começo do jogo e grandes atuações individuais, como disse o Wallace, né? Gerson jogou muito, Gerson, De La Cruz,
Alexandre jogou demais. Eu gostei do Luiz Araújo jogou muito bem. jogou Léo Ortiz jogou muito bem. Então os caras que iniciavam as jogadas, conseguiu deixar sempre a jogada limpa, né? Então o Flamengo tinha muito volume, não deixava a LDU jogar. O primeiro tempo do Flamengo ele é perfeito, porque a LDU ela não passa do meio campo. O segundo tempo é até estranho, porque o segundo tempo começa com a LDU tentando jogar. 5 minutos da LDU entrando no campo de ataque, você vê. O primeiro tempo foi tão avassalador que a LDU não conseguiu pisar no campo de ataque. Teve uma chance, né? Teve uma bola ali que rebateu, teve um gol perdido, beleza, teve uma chance. Mas no geral, eles não trocavam passes no campo de ataque. Foi avassalador. Essa parada que o Wallace falou, né, de não tomar susto. Quando eu tô em casa vendo o jogo, ali eu sou 100% torcedor, né? Aqui eu sou 90%. Não, sacanagem. Essa é a sua versão, ó. Não, Essa é a versão 40% torcedor. Em casa é 100% torcedor. Obviamente, você quer que o Flamengo seja eliminado como torcedor? Eu não gostaria que o Palmeiras enfrentasse o Flamengo na Libertadores. Então, se acontecer, vai ser bom para a caminhada do Flamengo, como vai ser bom para a caminhada do Internacional, ou o Bahia que classifique. Enfim, só que ontem não dava, cara. Eu sentei no sofá, saiu o gol e falei assim, cara, não vai arrumar nada. Vai ser isso o jogo todo, e foi o jogo todo. Agora, antes da bola rolar, existia uma dúvida, porque o Pedro estava no banco. Vamos escutar o Felipe Luiz falando por que deixou o Pedro no banco, depois a gente discute aqui. Porque aquilo que falam, né, a diferença do louco e do gênio é o resultado. Deu certo pro Flamengo, mas se não tivesse dado certo. Vamos escutar então o professor falando por que ele deixou no banco o Pedro. Pedro fez um grande jogo contra o Corinthians, mas como eu falei para vocês também, para mim existe uma coisa que é a alta médica, que o Pedro está liberado para jogar e ele fez um grande jogo, mas não existe mágica. A alta competitiva, jogar a cada 3 dias, tá no nível dos companheiros, isso é outra história. E o Pedro não está no nível dos companheiros fisicamente, ele não está. Eu sou o que mais quero colocar o Pedro. Eu sou o que mais estou desejando o Pedro chegar na sua forma física ideal, para jogar com o modelo de jogo que pede, que todos sabem o que eu peço, né? Para jogar dessa forma, a gente precisa de todo mundo 100%. E o Pedro não está 100% fisicamente. Não está, a gente nota, e depende dele cada dia treinar, cada minuto que ele tiver aproveitar, para ele poder estar no nível dos companheiros e poder ter cada vez mais minutos. Então, eu sei que ele é o melhor, e assim que ele tiver no mesmo nível físico que todos os outros, com certeza ele vai estar no campo, porque todo mundo sabe da qualidade do Pedro. Então só agora depende dele poder retomar essa forma física o antes possível e estar disponível para ajudar a equipe. Mas enquanto isso, continuar trabalhando. Difícil contra-argumentar essa resposta dele, né? É difícil, mas ao mesmo tempo, se ele estava como opção, é um cara que você poderia usar, seja durante 20, durante 30 minutos. Por conta do resultado, eu acho que não vai ter não teve muita reclamação por parte da torcida. Mas eu imagino se o Flamengo perde esse jogo. Pô, não era melhor ter começado com o Pedro, não deu pra jogar mais, jogou 30 minutos, beleza. Mas, cara, você tá colocando o que você tem de melhor. Eu acho, cara, e eu não consigo entender, tá? Agora é fácil falar, porque a gente sabe do resultado, que deu certo. E até em termos de estratégia, de postura, de marcar a saída de bola, deu certo realmente. O Bruno Henrique faz muito bem isso aí, enfim. Mas ele não falou que a base não é a estratégia de pressionar. A base de não ter colocado é que o Pedro não tem condições físicas de jogar. Então, mas pra jogar poucos minutos. 60 minutos. Ele não conseguiria jogar 60 minutos. Tudo bem. Pra mim, na estratégia, que ele queria pra ontem. Ele voltou. Comecei jogos dele como titular, analisei a questão dele e hoje eu cheguei à conclusão que estou à pressão das coisas, ele não está pronto para jogar de início. Essa foi a análise dele, entendeu? Mas não foi uma análise tática, escolha assim. Eu entendo. Ele falou, eu sou o primeiro a querer escalar o Pedro. O Pedro é o melhor. Ele reafirma isso. O Pedro é o melhor, não existe escolha. Tudo bem, mas depois do resultado ele pode falar o que ele quiser. Ele tá certo, entendeu o que eu quero dizer? Depois do resultado ele vai estar certo. Mas eu acho que ele daria a mesma resposta perdendo ou ganhando, entendeu? Nesse caso. Eu acho que se eu tivesse perdido, existiria muito mais uma pressão por começar com o Pedro. Esse é o ponto. Mas acho que ele usaria o mesmo argumento, porque é muito difícil. Ele ia falar o que não, escolhi taticamente começar com ele no banco, ele falaria a mesma coisa. Até porque, taticamente, ontem, o correto era começar com o Pedro. Era um jogo contra um adversário que não ia sair pro jogo, você não precisava de um velocista, essa bola ia cruzar a área o tempo todo, como várias vezes essa bola cruzou quase não tocou na bola. Bruno Henrique participou pouquíssimo do jogo, porque ele não é um jogador com essa característica. Então, era um jogo que se apresentava pro Pedro. Agora, aí é o seguinte, vamos imaginar
que o Pedro realmente, e eu vou acreditar no Felipe Luiz. Não, a gente claro que eu vou acredita acreditar. Se ele está dizendo que o Pedro não tem ainda nível físico para acompanhar os companheiros, é porque ele está vendo isso no dia a dia e porque a preparação física está em contato com ele, dizendo, olha, ainda não está, ainda não joga 60, 70, 80 minutos, segura, né? Aí vamos lá, aí o Felipe Luiz vai lá e coloca o Pedro desde o início e o Pedro, sei lá, tem uma lesão muscular que é comum para jogadores que voltam de LCA, é comum. Nossa, totalmente comum. É o que mais Super acontece. comum. Poxa, mas aí, tá vendo? Forçou, botou, então não tem Então, fórmula mas se ganha, pronta. é porque eu acho que esse é- argumento ele vai de acordo com o resultado. Porque se o Flamengo ganha com o Pedro se machucando, que ele jogou 20 minutos, se machucou e o Flamengo mesmo assim consegue o resultado positivo, qual que seria o argumento? Pô, pra um jogo desse não precisava ter colocado o Pedro. Então, mas é que eu acho que se quando perde, a questão... pô, tinha que ter colocado o Mas Pedro. se a questão é clínica, se a questão é física, eu não tenho aí que não, discutir, aí não não tem tenho que que discutir, discutir. pô. Aí não vale variar de acordo com o Sim. resultado. O cara tem condição ou não tem condição. Vai forçar a barra ou não vai forçar a barra. Esse é o ponto. Eu acho que é uma estratégia muito pensada na recuperação de bola. Muito menos no momento que você tem ela e muito mais no momento que você não tem ela. Porque eu acho que talvez o Pedro não conseguisse te entregar 60 minutos de pressão intensa nos zagueiros dos adversários ontem. Eu até acho que subindo em bloco, o time inteiro, ele até poderia. Mas é que eu acho que a nossa análise do jogo ela é muito impactada pelo gol cedo. Um gol com 12 minutos, a gente passa a sensação de que o jogo começou 1-0. Só que o pré era um jogo tenso, era um jogo que você precisava ganhar, é um jogo que você precisa ter a bola, você precisa ter a bola pelo menos 65% do jogo. Então, eu entendo. Apesar de talvez eu achar que o Pedro poderia, eu não tô lá no dia a dia. Acho que é até injusto da gente falar alguma coisa que a gente não tá lá no dia a dia. Então, dá pra entender. E eu senti até um recado do Felipe Luiz pro Pedro, tá? Na sonora. Quando ele fala, agora só depende dele. Ele não fala sobre agora depende do departamento médico. Agora depende dele se dedicar na preparação. E ele elogia muito o Pedro tecnicamente e fala isso. Talvez ali tenha um recado do tipo, Pedro, você não vai voltar automaticamente como você estava... Tipo, você voltou do LCA, automaticamente você é meu 9. Não, pra você ser o meu 9, você tem que ser o Pedro, mas você tem que ser o Pedro. Não basta meio Pedro pra mim. Então eu preciso da sua melhor versão. Eu acho que também tem um recado ali de, tipo, estimular o Pedro do... Cara, você vai ter que reconquistar isso, não só tecnicamente, mas também fisicamente. Tem que estar no nível dos outros caras. Eu teria começado com o Pedro. Mas ele tem 15 minutos só. Joga 15 minutos. Daí nessa cidade... Não, aí você tirar ele com 20 minutos no primeiro tempo é uma loucura. Você vai queimar uma janela de alteração. Na necessidade de você fazer um gol, sabendo que você tem o cara que mais sabe fazer gol, de maneira disparada, é o artilheiro, não no caso, a gente sabe que é o Arrascaeta, mas é o artilheiro das últimas temporadas, é o cara que pô, tecnicamente é o melhor pra te entregar gol. Você precisa do gol, precisa do resultado. Você pode jogar 20 minutos, eu começo com o Pedro. Eu acho que o Bruno Henrique, nesse caso, não é um inapto, assim. Acho que é um cara que poderia ser útil ali de fazer demais. gol. Não, tudo bem. Diante de uma Libertadores que vinha sendo, assim, ainda é ruim, né? Antes era talvez... E a quantidade de gols do Flamengo, ela é dividida também. Então o Flamengo poderia fazer gol como fez. O Flamengo fez, o Arrascaeta é o artilheiro. Tanto que o Arrascaeta ontem, até em algum momento, jogou como segundo atacante. Ele em vários momentos nem era, principalmente no momento sem bola, ele era quase um segundo atacante, ele pressionava lá na frente. Ele fala na coletiva que ele gosta muito do Luiz Araújo, porque o Luiz Araújo é um ponta que tem gol, né? Exatamente. É um cara que gosta de fazer gol. E ontem deu assistência, né? Cobrando o escanteio e tal, fez o gol. E eu acho que a maior questão pra mim não tá no Pedro. Eu acho que ontem, e eu entendo, repito, já falei várias vezes, que eu entendo que o Michael é um cara que te gera recuperação de bola, é um cara que tem muita intensidade, que procura muito jogo, mas eu acho que, tecnicamente falando, o Flamengo tem melhores jogadores em condição pra estar ali pra gerar jogo. Ontem, é curioso, né? Porque ontem o Michael virou muito assunto, mas talvez ele nem tenha sido o pior jogo dele com a camisa do Flamengo. É que ontem ficou muito marcado, o Michael perdeu a bola ontem 15 vezes. 15 vezes. Várias jogadas o morreram. negócio que eu tava percebendo, sempre tinha dobra na marcação também, viu? Então ele é um cara que é mas também não tomava a melhor decisão possível, talvez, de soltar a bola rápido. Ele foi mal, mas ele gera uma importância na defesa adversária também. Mas eu acho que fica muito marcado ontem, porque muitas jogadas caíam no pé do Michael e aí ou a bola ia pra linha de fundo, ou perdia a bola. Eu repito, o número é muito impactante. São 15... 15 perdas de bola no jogo, assim, é bastante coisa. O Michel foi mal, muito mal no primeiro tempo, mas também é um cara que dentro do modelo de jogo ontem foi importante. É que, na minha visão, eu acho que o Cebolinha é bem mais jogador que ele, assim, muito mais completo do que o Michael. Então eu acho que o Felipe tem uma predileção pelo Michael muito grande para jogar no time titular. O Pedro e o Bruno Henrique, eu acho uma polêmica bem menor do que a quantidade de minutagem que o Michael tem nesse momento da temporada. E o momento que o Michel sai é o momento que a torcida começa a pegar no pé, né?
Não. Ele tem um xingamento, tem uma vaia ali. No momento exato que isso acontece, o Felipe vem com o Everton Cebolinha. E da coletiva, o Felipe Luiz foi em defesa do Michael, que é o cara que mais se dedica, que se mata pelo time, e ele fala, né? Tecnicamente não foi bem, ele reconhece. Só que ele fala, pô, mas o lateral direito também da LDU saiu exausto. Isso é importante, cara. Precisou ser substituído, Isso é muito porque importante. o Michael, ele não para um segundo. O que eu pedi pra ele fazer, ele vai fazer. Ou seja, o Michael é um trabalhador. Aí o técnico também reconhecido isso no dia a dia, mas de fato, tecnicamente, foi um jogo E abaixo ontem, por dele. exemplo, também ele não foi o pior em campo do Flamengo. Pra mim, o Arrascaeta ontem foi o pior jogador em campo do Flamengo. Ontem. E, pô, é o craque do time, né? Não É sei o se Arrascaeta. foi Pra pior mim, que o o Arrascaeta Michael, foi o pior jogador do Flamengo em campo. Ele Só que foi é mais isso. apagado, né? É que o Michael, a bola tava nele o tempo todo. Mas o Arrasca Foram mais- perdeu 15 bolas também ontem. Então, O mas... Arrascaeta e o Bruno Henrique, eles foram mais discretos. É que o Michael, ele chama bastante o jogo. E é o ímpeto. Até pela dificuldade refino. Exato. Né? Ele precisa... Então, amigos, esse foi mais um vídeo aqui do canal Michael Flá. E aí, o que vocês acharam? Comenta aí embaixo, quero saber do que você achou desses comentários da TNT Esporte. Um forte abraço e até a próxima. Saudações rubro-negras.